fale, declare em atos proféticos acerca do Deus da tua fé, porque tudo que você fizer a partir daí prosperará. O meu Redentor vive, Ele é poderoso e o meu sonho será alcançado sim. Todo joelho se dobrará diante do nome do Senhor. Ninguém pode mudar o que Deus escreveu. Graça e paz, louvado seja o nome do Cordeiro Jesus, o nosso Senhor, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É com muita alegria que nós iniciamos o nosso programa Sem Fronteiras nesta manhã de sábado, e a nossa oração é que o Espírito Santo possa abençoá-lo poderosamente através deste programa e da mensagem que será proferida agora. Você vai assistir agora o segundo bloco da mensagem Rendição à Soberania de Deus. E logo após estaremos de volta com algumas notícias, convites e alguns desafios de fé para você. Eu quero fazer aquilo que agrada o Senhor, aquilo que agrada o nosso Deus. O eleito do Senhor tem que ter decisão. Eu, quando jovem, li um livro sobre o contrabandista de Deus, o contrabandista de Bíblias, aquele que fundou a missão Portas Abertas, chamado Irmão André. O Irmão André. E ontem de manhã, eu via no programa da Assembleia de Deus, na televisão, Rede Nacional, uma entrevista com o Irmão André, já está de idade avançada, cabelo branquinho, e eu não conhecia o Irmão André, conhecia de foto, mas eu tinha um sonho de ver aquele homem, e quando eu vi aquele homem na TV, no vídeo, eu fiquei emocionado, eu chorei. Imagine quando eu ver Jesus. Se nós nos emocionamos em ver um homem de Deus, imagine quando Jesus voltar para nos levar, queridos. Que glória não será! Que coisa tremenda! Contemplar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que nos elegeu nele e nos chama de filhos. E eu li uma experiência, um dos testemunhos dele, quando ele foi levar Bíblias no Fusca para a Alemanha comunista. E ele estava chegando na barreira, tinha no capô dianteiro Bíblias dentro do Fusca, lotado de Bíblias. E ele disse: o Senhor é o meu Deus Todo-Poderoso. Ele fez essa oração dirigindo o Fusca dele. E eu tenho certeza que o Senhor vai cegar os olhos dos soldados alemães. E eu vou atravessar, eu vou levar estas Bíblias. Isso é um dos testemunhos, porque havia no coração dele a atitude. O cara diz: eu não vou tentar, eu não vou nem fazer, eu não vou conseguir, porque ninguém me ajuda, ninguém está comigo. Eu lhe garanto que Deus está contigo, Ele está ao teu lado. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Olhe para Jesus e avance na sua esperança. E lute pelo seu sonho. O Senhor diz: agindo eu ouço o Senhor falando assim: Antônio Malta, rapaz, desanime não. Só contigo, cara. Obrigado, Jesus. Você pode agradecê-lo agora que Ele está contigo. Diga: obrigado, Jesus. Louvado seja o nome do Cordeiro. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O irmão André chegou lá na fronteira. 2 soldados alemães pararam o carro dele, pegaram lá o passaporte dele. Ele disse: eu estou visitando a Alemanha. Queriam saber o que está. Ele é um brasileiro. Abriram o capô do Fusca, olharam. Senhor, cega esses homens. Olharam dentro do Fusca e um disse para o outro: não tem nada nesse carro. Estava cheio de Bíblias, eles não viam. Como Deus fez na incredulidade de Pedro e de João, que entraram no túmulo e não viram nada. Nem os anjos eles viram. Só Maria, porque acreditava, porque tinha esperança. Ela viu os anjos e depois Jesus falou com ela, mas não falou com os incrédulos de cara. Jesus se manifesta na vida de quem crer. Jesus se manifesta na vida daqueles que verdadeiramente são eleitos dele. Jesus opera milagres na vida de quem crer nele e confia plenamente nas suas promessas. E mais,
O eleito do Senhor tem obrigação de devotar a Ele a sua vida como primícia. A nossa primícia não é o dízimo, a nossa primícia não é a oferta, a nossa primícia não são as nossas horas, a nossa primícia é a nossa vida no altar do Senhor. Porque a primícia de Deus foi o seu Filho, entregue por mim e por você na cruz do Calvário. Ele foi a nossa primícia. E o Senhor diz que Ele nos deu tudo. Dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. A Bíblia diz, lá na primeira carta de João, que é a concupiscência do mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem de Deus, mas do mundo. O Senhor nos fez participantes de todas as promessas, para que não houvesse mais cobiça, nem corrupção no nosso coração. O que tem acontecido nas igrejas, que tem dito ser igrejas cristãs hoje? Cobiça, é só money. Os caras só falam em grana. É um com um jato, outro com 2 jatinhos, um de 45 milhões, outro com outro jato, e cada um cobiçando mais. O servo de Deus não precisa de muito para viver, só precisa viver. O servo de Deus precisa de paz, precisa de tranquilidade. Ele não precisa cobiçar, ele não precisa buscar nada além daquilo que Deus já deu a ele por promessa. Se Deus tiver que te dar um carro novo, é pela misericórdia dele, mas não é a razão da nossa fé receber um carro novo, não é a razão da nossa fé receber uma casa nova, não é a razão da nossa fé ganhar um apartamento de Deus. A razão e a esperança da nossa fé é Jesus Cristo e o seu reino. Ainda que eu morra sem ter conquistado nada, eu sei para onde eu vou, eu sei em quem tenho crido, eu subirei para Jesus Cristo, o meu Senhor. Pois a Bíblia diz de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Louco, esta noite perderão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? As igrejas estão pregando de riqueza material, riqueza material, riqueza material, e as pessoas estão ansiosas, enlouquecidas. Elas pegam o carro velho e vendem e dão o dinheiro para a igreja, porque Deus vai dar um zero importado. Elas pegam o apartamento velho e dão o dinheiro para a igreja, porque Deus vai dar um apartamento na beira da praia. Primeiro, o Senhor nem tem construtora nem imobiliária. Segundo, o Senhor não tem agência nem indústria automobilística. Terceiro, Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. O tamanho da nossa casa não interessa. A marca e o ano do nosso carro não interessa para Deus. O que Deus quer saber é se, de fato, eu tenho honrado esta eleição. Se Ele, de fato, é o meu Senhor. Se eu tenho adorado em espírito e em verdade e tenho me abdicado de toda vaidade humana, de toda arrogância humana, de toda vaidade, de toda corrupção, de toda prepotência, esta é a palavra, de toda prepotência, para me humilhar diante dEle e ser usado por Ele, porque é a partir daí que as demais coisas nos serão acrescentadas. Aí você pode conseguir um apartamento novo, um carro novo, porque Deus vai te dar prosperidade e sabedoria, querido. Mas primeiro é o reino. Não se faz uma obra de fé invertendo valores. Invertendo valores. Eu morei de favor, morei de aluguel, morei tempo, eu morava numa laje, porque nem casa para alugar eu tinha, nem podia. Uma laje aberta. Mas eu estava domingo na igreja pregando. Pregando, sabe o quê? Isso que eu estou pregando agora. Sabe quantas vezes alguém me viu lamentar porque eu estava numa laje aberta? Nenhuma vez. Porque eu sei que lá na laje aberta Deus estava comigo, como Ele está agora na minha casa fechada. Mas tem crente que só glorifica se o bolso estiver cheio. Aí ele dá aleluia, ele dá salto mortal, ele cai no chão, ele desmaia. Fui levado na presença do Senhor. Quando ele está liso, ele diz: cadê Deus? Onde está o Senhor? Eu sou servo dele, fiz tanta coisa para ele, agora eu estou passando por isso. Vai ter que passar, camarada.
Você não sabe que Deus está te preparando para algo melhor? Tenha discernimento, irmão. Deus só treina guerreiro. Deus não treina derrotados. Deus treina valentes. Ele prepara valentes. Pô, o pastor Malta está na prova, coitado. Coitado? Ué, coitado daquele que não tem Jesus, rapaz. Eu na prova, eu sempre fui vencedor. Os caras dizem assim, será que é verdade que ele está na prova? O cara não reclama, não fala nada? Nunca. Ninguém nunca me viu reclamando, irmão. Eu tenho amigos na cidade, foram minhas ovelhas, meu primeiro ministério. Que eu podia ir lá na casa e falar, irmão, me empresta aí R$1.000, R$500, R$200, que eu estou numa situação. Esse gostinho eu nunca dei para o capeta. Deus mandava, era na minha porta, a minha vitória. Inventar oração e revelação. Irmão, eu vim aqui porque Deus me mandou. Mas por trás disso tem um H. Quando Deus já está na sua casa, Deus já está na tua vida, Deus já é o nosso Senhor, Ele já é sobre nós. A mão dele é sobre aqueles que creem nele. E ponto. Porque depois do choro, de uma noite de dor, de sofrimento, a glória do Senhor se manifestará pela manhã. Sabe que haverá uma manhã de vitória para você, irmão? Uma manhã de milagre, uma manhã de milagre. É, irmão, lá em Recife, você vai lembrar bem que Deus falou com o pastor Malta. É ou não é? Eu criei. Se creres, diga forte, irmão. Se creres, o quê? A glória de Deus. Aleluia. Se creres, verás a glória de Deus. Não é assim, irmão? Não é assim, irmão, né? Você que está aí atrás. Né, Andressa? Seu novo projeto. Deus está contigo. Que coisa tremenda, né? Você põe a mão na cabeça e diz, obrigado, Senhor. Muito obrigado. O Senhor está comigo. Põe a cabeça no travesseiro, dorme em paz, o Senhor está comigo. Em paz me deito, porque o Senhor está comigo. Amanhã ou não? Pô, pastor, eu tenho muito problema para resolver amanhã. Você não, o Senhor vai resolver para você. Durma, irmão. Irmão, durma. Você é eleitor do Senhor e para o Senhor. Para isso Ele nos elegeu. Projeto novo. Desafio novo, com um Deus que é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Em último, deixa eu ver se é em último mesmo. Não posso ficar falando em último. Será que é o último mesmo? Em quase último lugar. Por isso mesmo, é verdade, é o último mesmo. Empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Sabe o que é virtude? Lealdade. Empenhe-se para acrescentar à sua fé lealdade. Sabe o que é a lealdade? É mesmo em meio à tempestade dizer assim, eu tenho certeza, irmão, que isto é por um pouco espaço de tempo. A glória de Deus que é eterna se manifestará. Ninguém pode mudar isso, queridos. Ninguém. Isso é por um curto espaço de tempo. A glória do Senhor se manifestará. Isso é virtude. Virtude é não se deixar negociar. Virtude é não deixar o inimigo tocar na sua fé. Virtude é manter a sua lealdade ao seu Senhor. Dizer, sabe, eu vesti a camisa do Pai e ninguém vai arrancá-la de mim. Eu não sou vira-folha, querido. Eu sei que o meu Deus é poderoso. Ele me tirou da lama, do pecado, da miséria. E olha o que eu sou hoje. Olha para você mesmo. Virtude é lealdade. Às vezes tem casais que trabalham a vida toda, lutam a vida toda. 25 anos, 26, 30 anos de casado, se separam. E um ajudou o outro. Perderam a virtude.
perderam a lealdade, perderam a honra. E aí ficam brigando por um resto de coisa que ficou, quando deveriam de mãos dadas permanecer fiéis ao Senhor até o dia do arrebatamento, ainda que não da igreja, mas de cada um como servo. Falta virtude. Quantas pessoas perderam a virtude da fé, abandonaram a sua esperança, e chegam lá na frente na velhice, dizem: eu me arrependo de não ter feito aquilo que eu deveria ter feito. Deus havia colocado no meu coração, Deus havia falado comigo. Eu digo para você, no meu testemunho, todas as vezes que Deus falou comigo e me mandou fazer alguma coisa, eu digo com toda certeza: eu fiz. Deus me mandou sair de uma igreja para outra, eu saía, eu ia. Isso aqui para mim é um presente de Deus. Isso é um presente, porque todas as vezes que o Senhor falou comigo, faça, Antônio, eu fiz. O irmão tem uma ideia, em 2 anos eu construí 4 templos, que tinha pastor lá com 10, 15 anos, que não conseguia nem terminar o templo da igreja dele. Em 2 anos eu construí 4, lá no norte. Aí o cara fala assim: como é que o senhor fez isso? Deus esteve comigo e eu tive atitude. É para fazer, Senhor, eu vou fazer. E fiz. Eu digo que até aqui nos ajudou o Senhor. Os eleitos do Senhor têm que se aprovisionar desta fé que o Senhor colocou no seu coração. A Bíblia diz que a fé é derramada em nossos corações pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos dá esta fé. Crer que Deus é Senhor, crer em qualquer coisa, é uma ação natural do homem, mas a fé é sobrenatural. Então a Bíblia diz: acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento o domínio próprio. O domínio próprio é ter a certeza que o Senhor virá, é se segurar, é se aguentar, é glorificar, é exaltar em tempos difíceis. Domínio próprio não é explodir, não é abandonar, não é deixar a sua esperança para trás, mas é permanecer. Ter domínio próprio é ter certeza que Deus se manifestará a seu tempo sobre a sua vida. E às vezes as pessoas dizem: não, eu desisto. A piedade, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade ao amor. Irmão, a gente vive daquilo que a gente planta, daquilo que a gente semeia, a gente colhe. Mas há uma semente que Deus quer que a gente plante no coração do próximo: o amor. Quer ser um vencedor? Ame. Ah, mas fulano me magoou, porque é doente, precisa da sua oração, rapaz. Uma pessoa quando agride a outra com palavras, quando fala mal da outra, quando calunia pelas costas, reconheça que é uma pessoa doente, é uma pessoa que precisa de libertação. Você está na frente dela 100 anos luz, então você tem que orar por ela, para que ela seja curada, para que aquela pessoa seja transformada, para que aquela pessoa seja um milagre como você é, para que as raízes de amargura não encontrem lugar no seu coração. E ame, porque a vitória será só sua. E o diabo, mais uma vez, será envergonhado em vê-lo fazendo assim, ao vê-lo fazendo assim, agindo assim, amando, perdoando. Porque tem crente que diz assim: olha o que é o absurdo que o diabo coloca na boca do crente. Sabe aquele irmão para mim? Aqui, está morto, assassino. A Bíblia diz: só de pensar você já pecou, irmão. Porque matar o outro não é só meter bala, não. Não é só usar uma arma branca, não. Não é só atropelar, não. Basta falar que já fez, já cometeu o pecado. Aquilo para mim, aqui dentro, morreu. Quer nem saber daquele irmão. Para mim ele está morto. Só que Jesus diz diferente. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esta é a palavra que Deus quer que preguemos. A palavra da ressurreição. A palavra de vida eterna. Não a palavra de morte. O que eu não quero para mim, eu não desejo para os outros. O que eu não quero para os meus filhos, eu não quero para o filho de ninguém. O que eu quero para os meus filhos, eu quero para os filhos das minhas ovelhas. É por isso que eu me meto. É por isso que eu falo. E tem crente que não gosta. Pastor, fica se metendo na criação do meu. Eu vou me meter, rapaz. Eu sou seu pastor.
A não ser que você não goste, não queira que eu seja seu pastor. Aí fica difícil, né, irmãozinho? Verso 8 diz: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que você, no pleno conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja inoperante e improdutivo. Viver o Evangelho é deixar de ser inoperante e improdutivo. Nossas igrejas estão cheias de crentes improdutivos e inoperantes. E não é só na vida cristã, não. É na vida material, secular. Improdutivo. O que eu estou ganhando mal dá para pagar minhas contas. Por quê? Porque não estão vivendo a glória de Deus nas suas vidas. Porque não estão vivendo debaixo da autoridade do Senhor. Porque não são disciplinados. Porque não obedecem a palavra, não tem tempo para Deus. E aí ele diz assim: mal dá para eu viver o que eu ganho, meu irmão. Será que Deus quer que a gente viva nesta condição, nesse decreto? Mal dá para eu viver? Ou Deus nos quer mais que vencedores? Glória a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor visitou poderosamente o seu coração nesta manhã. Tenho certeza absoluta de que o Espírito Santo de Deus tem um milagre tremendo para a tua vida nesta manhã. E Ele está fazendo deste milagre um efeito de glória no teu coração. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Meu irmão, para nós é uma alegria poder não só levar a mensagem ao seu coração, mas também contar com você nos grandes desafios que Deus, para os grandes desafios que Deus tem colocado para o programa Sem Fronteiras. A Associação Missionária Evangélica Sem Fronteiras, ela tem como objetivo levar a mensagem do Evangelho, a pregação da palavra, como está escrita, até você. E também a sustentar missionários no Brasil e fora do Brasil. Nós estamos adotando um missionário agora em Palmeira dos Índios. E nós estamos orando para que Deus continue usando a vida daquele moço para a glória de Deus. Mas nós precisamos de parceiros para que possamos adotar missionários no Brasil todo. E são missionários sem fronteiras. Por quê? Porque o grande objetivo deste programa e da pregação da palavra não é levantar mais uma bandeira denominacional. Muito pelo contrário, não levantamos nenhuma bandeira denominacional. A bandeira que levantamos é a bandeira da pregação do reino de Deus. E o reino de Deus é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E se você sentir ou sente no coração agora, ou sentir no seu coração, ajudar, contribuir, se tornar parceiro do programa, do Ministério Sem Fronteiras, então entre em contato conosco. Você pode entrar em contato por 2 telefones. O primeiro é 0 operadora 27 3361 4674. 0 operadora 27 3361 4674. Segundo telefone, 0 operadora 27 3362 0021. 3362 0021. Ou então você pode já nos ajudar diretamente depositando na conta da Associação Missionária Evangélica a oferta, o grande desafio que Deus colocar no seu coração, a oferta que Deus propôs ao seu coração. Não importa quanto, nós precisamos de mantenedores que acreditem no que acreditamos, que estão preocupados com a expansão da pregação da palavra, da Bíblia Sagrada. E esse é o grande desafio, objetivo desse programa. E como contribuir? O banco é Bradesco, agência 1474, dígito 5, agência 1474, dígito 5, Bradesco, conta corrente 0033 892, dígito 3, 0033 892, dígito 3. Faça o seu depósito todos os dias 13 de cada mês. Nós precisamos desta ajuda para cumprir com os nossos compromissos,
compromisso de levar a mensagem do Evangelho e, portanto, precisamos do seu apoio. No dia 20 deste mês, estamos para assinar contrato numa rede de televisão, numa televisão onde 74% do Brasil está sendo alcançado por ela, e nós precisamos muito que você esteja conosco. Eu gostaria também de, se você sentir de Deus, nos apoiar de uma outra maneira, que é adquirindo um dos nossos produtos. Então nós temos nossas mensagens em DVDs, alguns temas, você pode estar aí na sua tela, pode anotar e ligar para um dos telefones que agora há pouco passamos para você, ou adquirir um dos nossos livros, Não Faça Concessões, e o livro Salve Maria. Meu irmão, eu quero convidar você a assistir um dos nossos cultos na nossa igreja. Mas há um culto que eu quero convidar as mulheres. Todas as terças-feiras, às 15 horas, é um encontro de poder, onde Deus tem ministrado respostas à vida das mulheres que estão orando e crendo na resposta de Deus em favor das suas famílias, em favor dos seus filhos. E eu quero convidar as mulheres, né, que venham a esta reunião todas as terças-feiras, às 15 horas. Tem mães que estão dizendo, ou mulheres estão dizendo, mas eu tenho filhos, eu tenho criança, não posso levar. Você pode levar, porque há quem cuide da sua criança lá na igreja. O berçário funciona na terça-feira à tarde. Se você está precisando de oração para a sua família, seu casamento não vai bem, seu relacionamento conjugal está estremecido, você tem problemas com filhos, os seus filhos não estão na igreja, ou quem sabe você tem filhos drogados, venha domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, onde estaremos em batalha espiritual, todos os domingos, em favor da família, em favor da libertação da família, da bênção de Deus sobre o teu casamento, sobre a vida dos teus filhos, aqueles que estão no mundo, Deus vai resgatá-los. Vem orar conosco, estaremos lá orando por você. Deus está derramando sobre a família, aos domingos pela manhã, às 9 horas da manhã. Durante a semana, nas quartas e sextas-feiras, às 20 horas, onde nós temos o encontro com a palavra. Você que nos vê pela internet, visite também a nossa igreja em Piúma. Lá está o pastor Samuel realizando uma grande obra. Mas se você quiser também informações mais detalhadas, você vai entrar nos sites www.amesemfronteiras.com.br ou então no site pastorantoniomalta.com.br. Agora, sobre a compra e como adquirir um dos nossos produtos, vocês vão entrar no site www.produçõesstart.com.br, produçõesstart.com.br. Eu quero, em nome de Jesus, te dizer que a sua ajuda é bem-vinda, até porque os alvos de Deus para esta obra são muito grandes e nós dependemos muito das suas orações e do seu apoio financeiro. Quero agradecer a Deus por tua vida, quero agradecer também a Deus pelo que esse programa está fazendo na vida de muitas pessoas. Há uns 15 dias atrás, eu recebi um telefonema lá da Inglaterra, de um moço chamado por nome Paulo, e ele falou da experiência que ele teve com Jesus, porque ele vê o nosso programa pela internet, e eu quero mandar aqui um abraço para ele, dizer: Paulo, estamos orando por você, como estamos orando por muitas pessoas que estão recebendo Jesus no coração através deste programa. Nós contamos com a sua audiência, estaremos de volta no próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma televisão, se Deus quiser. Fiquem com Deus e um forte abraço. Até o próximo programa. Fale, declare em atos proféticos acerca do Deus da tua fé, porque tudo que você fizer, a partir daí, prosperará. O meu Redentor vive, Ele é poderoso e o meu sonho será alcançado sim. Todo joelho se dobrará diante do nome do Senhor. Ninguém pode mudar o que Deus escreveu.